Então, pessoal, hoje vamos fazer uma aula sobre atos e fatos contábeis. Continuando aqui o nosso curso, tá? Então, hoje vai ser sobre atos e fatos contábeis. Aí aqui, pessoal, nós temos, os atos administrativos, tá? Então, na contabilidade, atos administrativos ou atos contábeis são aqueles eventos que não ocasionam alteração no patrimônio, bens, direitos e obrigações na organização. Então, pessoal, quando o evento não ocasiona alteração no patrimônio, a gente chama de quê? Chama de atos administrativos. Então, o que é um ato administrativo? Ato administrativo é o evento que não ocasiona alterações do patrimônio. Principal característica do evento do ato administrativo: não são registrados nos livros contábeis. Então, eles não são registrados nos livros contábeis, tá? Então, nós temos os livros contábeis. Os atos administrativos não são registrados nos livros contábeis. Eles são registrados aonde? São registrados nas atas, são registrados nos boletins da empresa. Então, os atos administrativos são registrados, mas não aonde? Mas não nos livros contábeis, tá? E aqui nós temos os fatos contábeis. Os fatos contábeis são que podem alterar o patrimônio em quantidade e ou qualidade e alterar ou não o resultado. Eles podem ser subdivididos em permutativos, modificativos ou mistos, em função dessas alterações no patrimônio e resultado. Os dois últimos ainda podem ser aumentativos e diminutivos. Aí a gente vai explicar esses três tipos de fatos contábeis, tá? E aqui, pessoal, a principal característica do fato contábil: são registrados nos livros contábeis. Então, os fatos contábeis são registrados nos livros contábeis. Quaisquer tipos de fatos contábeis sempre alteram o patrimônio em qualidade. Então, qualquer fato contábil sempre vai ser o quê? Ele vai alterar o patrimônio em qualidade, tá? Aí aqui, nós já temos uma questão do CESP, Sebrasp-CESP, Cefaz do Rio Grande do Sul, 2018. Sabendo que a contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente a equação básica contábil, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, assinala a opção que corresponde a evento que afeta a equação contábil. Então, ele só quer saber o quê? O que afeta a equação contábil. Para afetar a equação contábil, tem que ser o quê? Tem que ser um fato contábil. Só vai alterar a equação contábil se tiver um fato contábil. Tá? Aí vamos ver aqui cada uma das opções. Análise de proposta do fornecedor. Pessoal, esta análise ela não vai alterar o patrimônio em nada. Por quê? Porque essa análise pode ser através de telefone. Você só analisa ali o documento e pronto. Então, ela não altera o patrimônio. Anúncio de imóveis para vendas em sítios da internet. Do mesmo jeito, é um anúncio que você pode até publicar no jornal ali, não vai alterar em nada o patrimônio da empresa, tá? Então, um fato contábil tem que alterar o patrimônio da empresa. Cotação de empréstimos em estabelecimentos bancários. Aqui também é um ato administrativo. Contratação de empregados. Contratação de empregados é um ato administrativo. Depois que o empregado estiver trabalhando, quando ele for receber o seu salário daqui a 1 mês, 2 meses, aí sim vai ser um fato contábil. Mas só na contratação é um ato administrativo. Então, essas 4 primeiras opções aqui são atos administrativos. E a quinta, aquisição de materiais à vista. Ou seja, alterou o meu patrimônio. Como? Eu tirei dinheiro do caixa e comprei materiais, então isso aí alterou o patrimônio. Então, aquisição de material, você pode olhar que você vai o quê? Registrar no livro contábil. Você vai o quê? Debita e credita. Você está comprando materiais, então você vai debitar o quê? Materiais, porque está entrando materiais no meu ativo. E você vai creditar o quê? Você vai creditar um caixa. Por quê? Porque está saindo dinheiro da sua empresa. Então, isso aqui é o quê? Um fato contábil. Isso aqui é um
fato contábil. Então, pessoal, fato contábil é o que altera o patrimônio, tá? Continuando. Aí aqui, pessoal, nós temos a classificação dos fatos contábeis. Os fatos contábeis podem ser permutativos. Nós temos quantos tipos de fatos permutativos? Nós temos 5 tipos. A gente vai ver cada um, tá? Modificativos. Nós temos quanto? 4 tipos de fatos modificativos. 2 aumentativos e 2 diminutivos. E nós temos os fatos mistos. Quantos? 8. 4 fatos aumentativos e 4 fatos diminutivos. E a gente vai ver cada um desses fatos hoje, tá? Continuando aqui. Aí aqui nós temos o primeiro. O primeiro é o permutativo. O permutativo ele pode ser chamado de quê? Qualitativo ou compensativos. Então, se na questão cair fatos qualitativos ou compensativos, nós estamos falando de um fato permutativo. E o que é o permutativo? São fatos que acarretam uma troca, ou seja, uma permuta entre elementos do ativo, do passivo ou de ambos, porém sem provocar alteração no patrimônio líquido. Então, ó, o principal situação do fato permutativo é que ele não provoca alteração no patrimônio líquido, alterando apenas a composição qualitativa dos elementos. Então, o fato permutativo, ele altera em qualidade. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o nosso balanço patrimonial. Aqui eu tenho caixa, eu tenho R$100 de caixa. E aqui eu tenho o meu PL. Eu tenho R$100 de PL também. Vamos supor que eu compre mercadorias. Ó, pessoal, se eu comprar mercadorias é uma conta de onde? Do ativo. Vamos supor que eu compre 80 de mercadorias. Aí vai ficar assim, ó. No meu caixa, né? Agora eu tenho mercadorias que está valendo 80. Como eu comprei à vista, o meu caixa já não é mais 100. Meu caixa vai ser quanto? 20. Observe, ó, que antes o meu balanço patrimonial era quanto? Era 100. E agora continua com quanto? Continua com os mesmos 100. Então houve só o quê? Uma mudança. E que mudança foi esta? Uma mudança qualitativa, ó. Quando eu me refiro a fatos qualitativos, eu me refiro ao nome. Quando eu me refiro a fatos quantitativos, eu me refiro aos números, aos valores. Então aqui só houve o quê? Uma permuta entre o quê? Entre os nomes, ó. Saiu dinheiro do caixa e entrou mercadorias. Por isso que é um fato permutativo. Aí agora vamos ver quais são os fatos permutativos. Aí aqui, pessoal, nós temos os fatos permutativos, ó. Aí você faz assim, ó, um macete bem bacana para você fazer todos os fatos permutativos. Você coloca aqui, ó, ativo, passivo e patrimônio líquido. O primeiro fato permutativo é o fato que vai acontecer no próprio ativo. Ou seja, o ativo aumenta, tá? Aqui, ó, o ativo aumenta, vou apagar esse. O ativo aumenta e o ativo diminui. Então, isso aqui já é o primeiro fato permutativo. Então, qual é o primeiro? O ativo aumenta e o ativo diminui, tá? Cada um desses fatos a gente vai ver os exemplos durante esse vídeo todo, tá? Qual o segundo fato? Aí você faz isto, ó. O passivo aumenta e o passivo diminui. Então aqui, ó, o segundo, o passivo aumenta e o passivo diminui. Então isso aqui é o segundo fato permutativo. Então o segundo fato permutativo é o passivo aumenta e o passivo diminui. O terceiro fato aqui no PL, ó, o PL aumenta e o PL diminui. Então esse daqui é o terceiro fato permutativo, tá?
Então, o PL aumenta e o PL diminui. Esse é o terceiro fato permutativo. E o quarto? O quarto, pessoal, só vai acontecer aqui, ó, entre as contas do ativo e do passivo. Normalmente é quando? Quando você compra um material a prazo, quando você paga ao fornecedor, tá? Então acontece esse fato. E como é que você vai fazer aqui o quarto fato, ó? Para você nunca mais esquecer, pessoal, é só fazer assim, ó, cabecinha com cabecinha, tá? Ó. Então, o quarto, o ativo aumenta e o passivo também aumenta. Então, este é o fato, é o quarto fato contábil. E o quinto? O quinto é do mesmo jeito, ó, cabecinha com cabecinha. O ativo diminui e o passivo também diminui. Então, pessoal, esses são os fatos permutativos. Então, os fatos permutativos são cinco. Cinco fatos permutativos, tá? O primeiro, o ativo aumenta e o ativo diminui. Compra de mercadorias à vista. Você comprou uma mercadoria, entrou uma mercadoria no seu ativo e saiu dinheiro do seu ativo. Então, isso aí, ó, é um fato permutativo. E aí a gente vai ver durante as aulas muitas e muitas questões, tá? Continuando. Aí aqui nós temos aqui os desenhos deles, ó. São 5, tá? Aí aqui eu já trouxe as figuras que eu fiz no computador, ó. O ativo aumenta e o ativo diminui. O ativo aumenta e o passivo aumenta. O ativo diminui e o passivo diminui. Passivo diminui e passivo aumenta. O patrimônio líquido aumenta e o patrimônio líquido diminui. Observe o seguinte, que nesses fatos permutativos não houve variação do patrimônio líquido. Então, o fato permutativo não existe a variação do patrimônio líquido, tá? Vai ser sempre uma permuta. Continuando, aí nós temos aqui uma questão Sebrasp-CESP. TCE do Pará, Contabilidade 2016. Um evento que altera de forma qualitativa, mas não monetária, o patrimônio de uma entidade é um fato administrativo, mas não um fato contábil. Então ele está dizendo o seguinte, ó, um evento que altera de forma qualitativa. Então ele está alterando o quê? De forma qualitativa, mas não monetária, o patrimônio de uma entidade. É isso aqui, pessoal, ó. Eu tenho um caixa e tenho mercadorias. Do mesmo jeito, tá? Ó, aqui custa 100 e mercadorias eu comprei. Então, na hora que eu comprar essa mercadoria, ó, vamos supor que eu compre por 100. Eu só fiz o quê? Só fiz trocar. Então, isso aqui foi um evento qualitativo. Então, ó, um evento que altera de forma qualitativa, mas não monetária, o patrimônio de uma entidade é um fato administrativo. Não, isso aqui não é fato administrativo, é o quê? Um fato contábil. Então, fato contábil é o fato que altera o patrimônio, ou seja, você vai registrar nos livros contábeis. Então, o item aqui está errado. Continuando. Sebrasp-CESP, adaptada PF 2012. Considere os eventos abaixo. Aquisição de veículo à vista para uso na atividade operacional. Aí, pessoal, a minha empresa comprou o quê? Comprou um veículo, é isso aqui, ó. O que é que está entrando no meu ativo? O que está entrando no meu ativo é um veículo. Então, quando eu vou fazer um lançamento contábil, a primeira pergunta que eu faço é o que é que está entrando no meu ativo ou o que é que está saindo no meu ativo. Então, sempre que você for fazer um lançamento contábil, você faça essa pergunta. O que é que está entrando no meu ativo? O que é que está saindo do meu ativo? Então, essas perguntas é as mais básicas para você fazer o lançamento. Ó. Aquisição de veículo à vista. O que é que está entrando no meu ativo? Está entrando um veículo. Se está entrando o veículo e é um ativo, então eu debito. E o que é que está saindo? Foi à vista. Se foi à vista, pessoal, está saindo dinheiro da minha empresa.
Se está saindo dinheiro da minha empresa, então está saindo um caixa. Observe, ó, que veículo é uma conta do ativo e caixa também é uma conta do ativo. Ou seja, quando eu debito um ativo, esse ativo está o quê? Aumentando. E quando eu credito um ativo, esse ativo está o quê? Diminuindo. Então, significa que nós temos um fato permutativo. Houve uma permutação, tá? Então, ó, aquisição de veículo à vista para uso na atividade operacional. Os eventos acima classifica como fato permutativo e não afeta o saldo patrimonial da entidade. Exatamente, é a definição de fato permutativo. Muda-se a qualidade do ativo, mas não altera o patrimônio líquido. Então, o evento aqui está certo. Continuando. Sebrasp, CESP, Contabilidade, TRE do Espírito Santo. Considera-se a compra a prazo de uma cafeteira para preparo do lanche dos empregados um fato administrativo permutativo. Então, pessoal, aqui, ó, um fato administrativo permutativo. Na realidade, é um fato permutativo que ele está perguntando, tá? Ele colocou esse administrativo só para, vamos dizer assim, deixar você encucado. Mas vamos ver o que foi que aconteceu, ó. Quando tem um fato permutativo, quando tem um fato contábil, você já coloca o quê? Um débito e um crédito. Aí vamos ver, ó. Considera-se a compra de uma cafeteira. Pessoal, eu estou comprando o quê? Eu estou comprando um imobilizado para a minha empresa. Então, eu estou comprando uma cafeteira. Então, eu estou comprando aqui, ó, pessoal, uma cafeteira é um imobilizado, certo? Se é um imobilizado é porque é um ativo. Se está entrando ativo no meu patrimônio, esse ativo está o quê? Aumentando. Para preparo do lanche. Então foi o quê? A prazo. Ora, pessoal, se foi a prazo, é que eu não paguei agora, mas eu vou pagar depois, correto? Então eu vou ter aqui o quê? Contas a pagar. Eu vou pagar uma coisa depois, ó. Contas a pagar. Contas a pagar é uma conta do passivo. Passivo, estando sendo creditado, quando eu credito uma conta do passivo, é porque esse passivo está aumentando. Ele é o quê? Ao contrário do ativo. Ó. O ativo, quando você debita, é porque o ativo está aumentando. O ativo, quando você credita, é porque o ativo está diminuindo. O passivo é ao contrário. Quando você credita um passivo, o passivo está aumentando. E quando você debita um passivo, o passivo está diminuindo, tá? Então, neste caso aqui, ó, houve um fato permutativo. O ativo aumentou e o passivo também aumentou, ó. Você observe que esse fato permutativo foi logo no nosso início do curso, ó. Ativo aumentando e passivo aumentando, ó, você coloca sempre assim, cabecinha com cabecinha, ó. A setazinha aumentou, a flecha da seta aumentou, tanto do ativo como do passivo. Então, houve um fato permutativo. Não alterou o patrimônio líquido. Aí, o que é que a questão diz? Considera-se a compra a prazo de uma cafeteira para preparo do lanche dos empregados um fato permutativo. Isso aqui é verdade. Então, pessoal, fato permutativo é aquele fato que altera o ativo, o passivo, somente o quê? Somente qualitativamente. Por isso que ele é chamado também fato qualitativo. Continuando. Outra questão aqui, ó. Sebrasp APF 2014. Caso uma empresa compre mercadorias a prazo, no momento do pagamento de uma das duplicatas referente a essa compra, ocorrerá um fato permutativo. Então vamos ver aqui, pessoal. Aqui ele deu os dois fatos. Você comprou uma mercadoria a prazo. Então foi isso aqui, ó. Você debita e credita. Esse é o primeiro, tá? Vamos ver, ó. Caso a empresa compre mercadorias a prazo. O que é que está entrando no meu ativo? Mercadorias. Então eu já debito mercadorias. E credito o quê? Foi a prazo.
Ó, pessoal, quando é mercadorias e que é a prazo, você coloca o quê? Fornecedor. Então, todas as vezes que você comprar mercadorias e for a prazo, você vai colocar fornecedor. Não é contas a pagar, vai ser fornecedor. Fornecedor é uma conta do passivo circulante, tá? E mercadorias é uma conta do ativo circulante. Agora, ó, observe, no ativo é mercadorias, eu estou debitando. Quando eu debito? Uma conta do ativo é porque o ativo está aumentando. Observe o seguinte, ó. O que é que está entrando no meu ativo? Mercadorias. Então, meu ativo está aumentando. O que é que está... o que foi que sobrou? Sobrou a outra conta. Qual é a outra conta? Fornecedor. Então, sempre que você for fazer o lançamento, você olha qual a primeira conta que você vai botar. Você colocou, ou debitou ou creditou, o que sobrar vai ser a outra conta, tá? Aí, com este detalhe, pessoal, você não erra mais nenhuma questão de lançamento. Fornecedor é uma conta do passivo. Se está sendo creditado, esse passivo está aumentando. Só que a questão não está perguntando isto. A questão está perguntando o quê? Ó? No momento do pagamento. Agora sim, eu vou fazer o lançamento do pagamento. No pagamento vai ser isso aqui, pessoal. Ó, no pagamento. No pagamento você vai fazer isto. Se você está pagando, o que é que está entrando ou o que é que está saindo do seu ativo? Aí você já observa de cara, pessoal. Se eu estou pagando, vai sair o que do meu ativo? Vai sair dinheiro. Então é um caixa. Então eu já acredito um caixa porque está saindo do meu ativo caixa, tá? E eu vou debitar o quê? Esta conta aqui, ó, fornecedor. Fornecedor. Então, esta conta fornecedor é uma conta de quê? Do passivo, ó, passivo circulante. E caixa, caixa é uma conta do ativo. Agora, ó, vou até apagar aqui para... Eu estou debitando uma conta do passivo. Ora, se eu estou debitando uma conta do passivo, significa dizer que esse passivo está diminuindo. Certo? Uma conta, quando eu debito, que é do passivo, esse passivo está diminuindo. Uma conta do ativo, quando eu estou creditando, significa dizer que esse ativo está diminuindo. É como se fosse assim, ó, vou fazer aqui um desenho só para vocês verem. Eu tenho aqui o balanço patrimonial, ó. Eu tenho aqui um caixa de 200, eu tenho fornecedores de 100 e tenho o meu patrimônio líquido, um capital social de 100. Capital social de 100. Agora observe, pessoal, ó, eu vou pagar o fornecedor. Eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$100 ao fornecedor. Na hora que eu pago R$100 ao meu fornecedor, ó, esse fornecedor desaparece. Mas só que para o fornecedor desaparecer, o que foi que aconteceu com o meu caixa? O meu caixa também diminuiu R$100, porque eu tinha 200 e agora eu só tenho quanto? 100. É quando você vai pagar qualquer prestação que você tem o dinheiro. Você vai pagar, você vai diminuir o dinheiro que você tem no seu bolso, correto? Mas você se livra do boleto. Então é desse jeito que funciona a contabilidade. Você paga uma e vai diminuir o seu dinheiro. Então, ó, fornecedor, ó, pode olhar que fornecedor diminuiu, ou seja, já não existe mais essa conta. Então, essa conta foi creditada, foi debitada. Por quê? Porque ela desapareceu, tá? Então, pessoal, ó, aqui, quando eu faço este lançamento é o quê? É um fato permutativo. Permutativo. E o fato permutativo eu posso chamar também de quê? De fato qualitativo. Permutativo ou qualitativo, tá? Ou compensativo, mas os mais usados é o fato permutativo ou qualitativo. Então, o que é que a questão pergunta? Caso uma empresa compre mercadoria a prazo, no momento do pagamento, é isto aqui que ele quer saber. De uma das duplicatas referente a essa compra, ocorrerá um fato permutativo. Isso aqui é verdade.
certo? Continuando. Aqui eu tenho mais uma questão do Sebrasp-CESP, Contabilidade 2010. O aumento do capital social, mediante a incorporação de reservas, constitui um fato contábil permutativo, sem alteração no total do ativo da empresa. Então, pessoal, aqui, ó, capital social está onde? Está no PL. E foi incorporado através de quê? Reservas. E as reservas estão aonde? Estão no PL. Então, foi isto que ele fez, ó. Eu tenho aqui meu ativo, meu passivo e meu PL. O meu PL eu tinha capital social e tinha reservas de lucro. Ó, pessoal, o meu capital social era 100, tá? Reservas de lucro eu tinha 50. E eu tinha aqui no meu ativo um caixa de 150. Ó, o total vai dar quanto aqui do meu ativo? 150 aqui e aqui vai dar 150. Aí o que é que a questão diz, ó? O aumento do capital social. Pessoal, sempre, quando eu aumento o meu capital social, eu credito. Então, é este lançamento aqui, ó. Débito e crédito. Então, todas as vezes que ele diz aumento de capital social, o capital social eu credito, tá? Capital social eu credito. Quando é que o capital social diminui? O capital social só diminui quando um sócio sai da empresa. Quando o sócio sai da empresa, ele diz, ó, eu vou sair da empresa, me dá o meu dinheiro de volta. Então, o capital social vai diminuir, correto? Ou quando a empresa deixa de existir, porque cada um dos sócios recebe o que restou da companhia. Então, o capital social só diminui nessas situações, tá? E ele está sempre o quê? Está sempre creditado. E eu vou debitar o quê? Eu vou debitar o que sobrou. E o que foi que sobrou? Sobrou reservas, ó. Reservas, tá? Então, observe que reservas é uma conta do PL e capital social é uma conta do PL, ou seja, uma conta do PL está sendo debitada e outra conta do PL está sendo creditada. Quando eu debito um PL, esse PL está diminuindo. E quando eu credito uma conta do PL, o PL está aumentando. Então, sempre que eu credito uma conta do PL, é porque o meu PL está aumentando. Ora, pessoal, se houve um aumento do PL e uma diminuição do PL, houve apenas o quê? Uma permutação qualitativa. Vai sair reservas de lucros e vai para o capital social. Vamos supor que eu vou tirar 30 da reserva de lucros para colocar no capital social. O capital social vai ficar assim agora, ó. O capital social agora vai ficar com 130 e a reserva vai ficar com 20. Houve só o quê? Houve só uma permuta de valores ali, mas foi o quê? Um fato qualitativo. Houve uma permutação. O patrimônio líquido, ó, o meu patrimônio continua o quê? Continua do mesmo jeito, o total de 150, ó, 130 mais 20 dá 150. Então, pessoal, desse jeito são os fatos permutativos. Permutativos você vai fazer o quê? São 5, tá? Então, só para a gente relembrar, ó, ativo aumenta e ativo diminui, passivo aumenta e passivo diminui, patrimônio líquido aumenta e patrimônio líquido diminui, o ativo, ó, aí eu não sei se aumenta ou diminui, aí você faz isto, ó. Você coloca aqui o passivo, tá sempre do lado para ficar melhor, ó. Passivo aumenta e passivo diminui. Aí você faz, ó, cabecinha com cabecinha. Então, ativo aumenta e passivo aumenta. Então, ativo aumenta e o passivo aumenta. E o ativo diminui e o passivo também diminui. Então, esses são os 5 fatos contábeis permutativos. Então, os 5 fatos contábeis permutativos são esses, tá?
Vamos agora para o intervalo de 1 minuto e voltamos logo mais, tá, pessoal? Então, 1 minuto de intervalo. Então, pessoal, vamos continuar, tá? Então, agora ainda tem mais uma questão aqui, ó, Sebrasp-CESP, Contabilidade 2018. A aquisição de equipamento em que parte do valor seja paga à vista e o restante a prazo, sem encargos financeiros relevantes, constitui fato permutativo do patrimônio? Então, pessoal, ele está perguntando o seguinte, ó, eu estou adquirindo um equipamento, uma parte foi a prazo e uma parte foi à vista. Ele está perguntando se constitui um fato permutativo. Aí você vê o seguinte, ó, observe que são sem encargos financeiros relevantes. Então, ó, praticamente não existem encargos financeiros. Então, o que é que você vai fazer, ó? Você vai debitar e vai creditar, certo? Aí ele diz, ó, aquisição de equipamento. Então, o que é que está entrando no meu ativo? No meu ativo está entrando equipamento. O equipamento está entrando no meu ativo. Só que eu estou pagando uma parte à vista, então vai ser o quê? Um caixa. E o restante a prazo. Ora, se vai ser a prazo, pessoal, vai ser o quê? Contas a pagar. Então, é este o lançamento, ó. Observe que equipamentos é uma conta do ativo. O ativo está sendo debitado é porque o ativo está aumentando. Contas a pagar é uma conta do passivo. Passivo sendo creditado é porque o passivo está aumentando. E caixa é uma conta do ativo. Está sendo creditada. Conta do ativo, quando está sendo creditada, é porque o ativo está diminuindo, tá? Aí, pessoal, aqui a gente já viu que é um fato permutativo. Por quê? Porque não vai alterar o patrimônio líquido, tá certo? Aí, só para completar aqui o raciocínio da questão, ó. Aqui nós temos um débito e 2 créditos. Um débito e 2 créditos é o quê? Segunda fórmula, tá certo? Segundo lançamento de segunda fórmula. Então, ó, um débito e 2 créditos. Um débito e 2 créditos, ó. Observe que nós fizemos o número 12. Então, isso aqui é o quê? Lançamento de segunda fórmula. Observe, pessoal, também o seguinte, ó, que este lançamento eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer 2 lançamentos de primeira fórmula. Como? Colocava isso aqui, ó, débito equipamentos e credito caixa. Débito equipamentos e credito o quê? Credito contas a pagar. Ou seja, eu transformei esse lançamento, pode ser efetuado dessa maneira também. Ou seja, eu efetuei um lançamento de segunda fórmula em 2 lançamentos de primeira fórmula, tá? Então, isso aqui, pessoal, ó, aqui é um fato permutativo e aqui é um fato permutativo. Por isso que isso aqui é considerado fato permutativo. Então, isso aqui está certo. Vamos para a próxima. Aí temos outra questão, Sebrasp-CESP, Ciências Contábeis 2020. A respeito dos componentes patrimoniais e dos fatos contábeis, julgo o item a seguir. Fato contábil permutativo é aquele que não provoca alteração no patrimônio líquido, correto? Nem modifica a composição do ativo circulante com aumento das disponibilidades. Então, pessoal, esta segunda parte aqui, ó, ficou errado. Por quê? Porque o fato pode modificar as disponibilidades. Foi o caso aqui que nós já fizemos, ó. Quando você paga o seu fornecedor, as suas disponibilidades, o que é que acontece? As suas disponibilidades, que é o seu caixa, diminui. Então, quando você paga o fornecedor, as suas disponibilidades diminuem. Então, isso aqui está errado, tá?
Quando você paga o caixa, quando você paga o fornecedor, você diminui as suas disponibilidades. Ó. Foi aquele exemplo que nós fizemos. Nós temos aqui, ó, eu estou devendo aqui o fornecedor, aí eu estou pagando o fornecedor. Ó. Significa o quê? Que o meu caixa está diminuindo, o ativo está diminuindo. Então, as minhas disponibilidades não aumentou, a minha disponibilidade foi diminuir, tá? Então, quando eu pago um fornecedor, acontece isto. Por isso que o item está errado. Continuando. Aí agora, pessoal, vamos falar dos fatos modificativos ou quantitativos. Quando a gente estava falando dos fatos permutativos, a gente estava falando dos fatos qualitativos. E os fatos permutativos são os fatos quantitativos. O que significa? Ó, o fato é modificativo quando o aumento ou redução do ativo ou do passivo exigível é seguido de modificação na situação líquida de igual valor para mais, fato modificativo aumentativo, ou para menos, fato modificativo diminutivo. Então, pessoal, qual é a principal característica do fato modificativo? Ele modifica o PL. Então, a principal característica é que o PL você altera o PL. E como é feita essa alteração? Através de uma receita ou de uma despesa. Quando a receita, você alterou a receita, o meu PL aumenta. E quando é uma despesa, o meu PL diminui. Então, o fato modificativo, a principal característica é que ele modifica o PL. E ele é um fato quantitativo, tá certo? Continuando. Aí aqui, pessoal, eu deixei em branco para a gente fazer, para a gente ver como é que são os fatos permutativos, tá? Então aqui eu coloco, ó, ativo, passivo e PL. Ó, pessoal, o ativo, ele é diretamente proporcional ao PL, tá? Então o ativo, ó, ativo é direto com o PL. Você sempre faz assim, ó, direta ligação com o PL, tá? Então o ativo está sempre diretamente proporcional ao PL. Ou seja, o ativo aumentou, o meu PL aumenta. Então, ó, ativo aumentou, o meu PL também aumenta. Então, esse fato aqui é um fato, ó, modificativo aumentativo. O meu PL está aumentando, tá? O ativo diminuiu, o meu PL também diminui. Então, ó, ativo diminuiu, o meu PL diminui. Sempre vai ser assim, tá? E o passivo, pessoal? O passivo, ele é inverso ao PL, tá? Então, ó, o passivo é inversamente... Bem que não deve ser nem proporcional, né? Vou dar só inversamente, tá? Porque eu vou te tirar esse proporcional. É inversamente as contas do PL, tá? As contas do PL. Ó, se o ativo aumentar, o meu PL vai diminuir. Então, ó, aliás, se o passivo aumentar, ó, passivo aumentou, o meu PL diminui. Passivo diminuiu, o meu PL aumenta. Então, aqui, ó, pessoal, o passivo diminuiu, o meu PL aumenta, tá certo? Então, ele é o quê? Indiretamente ao PL, tá certo? As contas dele, os valores vão aumentando indiretamente com o PL, tá? Aí, pessoal, para resumir, fica desse jeito assim o fato modificativo, ó. Modificativo. Aumentativo. O fato é modificativo aumentativo quando o meu PL está aumentando, ó. Então, esse daqui é um fato modificativo aumentativo. O ativo aumenta e o meu PL
aumenta. Então, isso aqui é um fato modificativo aumentativo, tá? Aqui, ó, pessoal, o PL está aumentando aqui, ó. Esse fato aqui é o que? Aumentativo, ó. O meu passivo está diminuindo, o meu PL está aumentando. Então, este é um fato modificativo aumentativo. E o diminutivo? O diminutivo, pessoal, vou fazer de vermelho, tá? Diminutivo, você faz isso, ó, diminutivo. Diminutivos são esses dois, ó. O ativo diminui, o meu PL diminui, ou seja, as contas são diretamente. Se o ativo aumenta, o meu PL aumenta. Se o ativo diminui, o meu PL diminui. E o passivo e o PL, pessoal, ó, eles, mesmo jeito, são inversos, tá certo? Então, ó, o PL, o passivo aumenta, ó, se o passivo aumentar, o meu PL diminui. Então, qual a principal característica do fato modificativo? A principal característica do fato modificativo, pessoal, é esta daqui, ó, é o PL. Então, o fato modificativo, a principal característica é o PL. Então, quando o PL aumenta, é um fato aumentativo. Quando o PL diminui, é um fato diminutivo, certo? Então, são esses quatro os fatos modificativos. Aí aqui, continuando, ó, nós temos aqui os fatos modificativos. Aqui nós temos o aumentativo e aqui aumentativo. Ó. Olha a principal característica, o meu PL está aumentando, ó, por isso que ele é um fato aumentativo. Aqui, ó, o meu PL está o quê? Diminuindo, por isso que ele é um fato diminutivo, tá? Continuando. Aqui nós temos uma questão Sebrasp, CESP, Cefaz e Alagoas. Os fatos contábeis modificativos alteram a situação líquida patrimonial. Aí, pessoal, é típica da questão que você tem que ir para a prova já para não errar uma questão desse tipo. Ó. Os fatos contábeis modificativos alteram a situação líquida patrimonial. Então, isso aqui é certo. Por quê? Porque o fato modificativo, a principal característica dele é o quê? Alterar o PL. Então, aqui, ó, a principal característica do fato modificativo é que ele altera o PL. Continuando, Sebrasp, CESP, Cefaz de Alagoas. O registro de uma compra de mercadoria à vista corresponde a um fato contábil modificativo. Aqui, pessoal, ele está dizendo o quê? Estou registrando uma mercadoria à vista. Vamos ver, ó. Eu debito e credito. Debito o quê? Mercadorias. Por que eu debito mercadorias? Porque a mercadoria está entrando no meu patrimônio. Então, eu debito mercadorias. É uma conta do ativo. Se eu estou debitando, é porque esse ativo está aumentando. À vista. Ora, pessoal, se é à vista, o que é que está saindo do meu ativo? Está saindo dinheiro. Dinheiro eu chamo de caixa, de banco ou de disponibilidades. Eu posso ter esses três nomes, tá? Ou equivalente de caixa também, tudo isso aí é nomes que a contabilidade dá para o dinheiro, tá? Caixa é uma conta do ativo e o ativo está diminuindo. Então, pessoal, isso aqui, ó, é um fato que permutativo. É um fato permutativo, ou seja, não estamos o quê? Contabilizando o PL, ó. Não existe PL aqui. Então, ele não é um fato modificativo, ele é um fato permutativo. Então, o item está errado. Então, fato modificativo, você tem que ter o quê? Um PL. Esse PL aumenta através de quê? De receita e diminui através de despesas, tá? Continuando. Agora nós vamos falar sobre os fatos mistos. Mistos ou compostos? São quantos os fatos mistos ou compostos? São 8. 8 fatos mistos ou compostos, tá? Ó.
são os que envolvem simultaneamente um fato permutativo, qualitativo, e um fato modificativo, quantitativo, alterando o patrimônio líquido, PL, ou seja, a troca de elemento patrimonial com lucro ou prejuízo. Fatos mistos sempre envolvem uma conta de resultado. Ó, pessoal, então, o que foi que aconteceu agora? Ó? Os fatos mistos, eles sempre envolvem o quê? Uma conta de resultado, conta de despesa ou conta de receita. Então, o fato modificativo também envolve uma conta de resultado. Então, você já tem que ter isso em mente, tá? Ó, tanto o fato misto como os fatos modificativos, eles envolvem contas de resultado, tá? E o que são os fatos mistos? Fatos mistos são os fatos permutativos mais os fatos modificativos, tá certo? Aí aqui nós temos uma página em branco e vamos fazer os fatos mistos. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Primeiro vamos fazer os fatos permutativos. Permutativo. Os fatos permutativos são os seguintes. Aí eu coloco aqui, ó, ativo, passivo e PL. Aqui aumenta e aqui diminui. Eu tenho o primeiro fato, ó. O ativo aumenta. Aliás, eu vou fazer aqui desse lado de cá, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o ativo aumenta e o ativo diminui. Outro fato permutativo, este daqui, ó, o passivo aumenta e o passivo diminui. Então, aqui, ó, o passivo aumenta e o passivo diminui. E o terceiro é o PL, ó. O PL aumenta e o PL diminui. Como eu vou trabalhar com o fato misto, pessoal, então aqui o fato misto, neste caso aqui, ó, que eu estou só fazendo aqui como é que eu trabalho, eu não vou precisar do PL. Por quê? Porque depois que terminar aqui, você vai ver que se eu colocar PL, só vai dar PL. Então, não pode, tá? Então, eu vou deixar ele aqui de lado para você ver que para o fato misto eu não vou precisar dele, ó. Mas eu vou precisar dos outros. Quais são os outros? Esse aqui, ó, o ativo aumenta, ó, cabecinha da flecha, ó, com a cabecinha da outra flecha, tá, ó. O ativo aumenta e o passivo também aumenta. E aqui, pessoal, ó, embaixo, ó, o ativo diminui e o passivo também diminui, tá? Então, ó, o ativo diminui e o passivo também diminui. Fizemos os fatos permutativos. Mas o que é um fato misto? Um fato misto é quando eu tenho permutativo e modificativo. E qual é a principal característica do fato modificativo? Aumento do PL ou diminuição do PL. Então, pessoal, o fato misto vai ser o seguinte, ó, vai ser o fato permutativo mais o fato modificativo. Então, você vai fazer isso aqui, ó. É este daqui com este, ó. O PL está aumentando e o PL está diminuindo. Então, aqui, ó, nós já temos o quê? Dois fatos, tá, ó. Permutativo aqui, ó, o PL está aumentando e o PL está diminuindo, ó, mais 2. Próximo, ó, o PL aumenta e o PL diminui. Próximo, o PL aumenta e o PL diminui. Então, pessoal, tivemos quantos os fatos? 8 fatos mistos, tá? 8 fatos mistos. 4 mistos aumentativos e 4 mistos diminutivos, ó. Mistos aumentativos. E mistos diminutivos, tá? Mistos diminutivos. Então vamos lá, pessoal, ó. Aumentativo. O ativo aumenta e o ativo diminui e o meu PL aumenta, ó. Ativo aumenta
e o PL aumenta. Aliás, aqui diminui, né? Ativo aumenta. Vou fazer do outro lado que fica melhor, né? Então, ó, o ativo aumenta, o ativo diminui e o meu PL aumenta, ó. Foi este daqui, ó. O meu primeiro foi este, ó. Ativo aumentou, ativo diminuiu e o PL aumentou. O segundo, ó, eu estou nos aumentativos, tá? O segundo vai ser esse daqui, pessoal, ó. Primeiro, e vou colocar o segundo agora, ó. O segundo vai ser isso aqui. Passivo aumenta. Passivo diminui e o meu PL aumenta. Este é um fato aumentativo. Então, a principal característica é quando o PL aumenta. O terceiro vai ser este daqui, ó. Terceiro, tá? Então, o terceiro, o ativo aumenta, o meu passivo aumenta e o meu PL também aumenta. E o quarto vai ser este. Tá? Então, o quarto vai ser esse aqui, ó. O ativo diminui, o passivo diminui e o meu PL aumenta. Então, pessoal, veja que o fato modificativo, ele envolve, aliás, o fato misto, ele envolve o quê? Um fato permutativo, um fato modificativo, junta-se os dois e forma-se um fato misto. O misto pode ser aumentativo ou diminutivo. Quando é que ele é aumentativo? Quando o meu PL está aumentando. Quando ele é diminutivo? Quando o meu PL está diminuindo. Ó, pessoal, aqui nós temos fatos diminutivos. Agora é só o que sobrar aqui, ó. A gente vai colocar, ó. Vai ser este, ó. O ativo aumenta, o ativo diminui e o meu PL diminui, ó. Foi esse daqui. É esse daqui, ó. Ativo aumenta e meu PL diminui, tá? O próximo, aqui, ó, pessoal. PL, tá certo? Então vai ser assim, ó. O passivo aumenta, o passivo diminui e meu PL diminui. Esse é o segundo. E o terceiro? E o terceiro vai ser isso aqui. O terceiro vai ser este daqui, pessoal, ó. O terceiro vai ser o ativo aumenta, o ativo aumenta, o meu passivo aumenta e o meu PL diminui. E o quarto vai ser este, ó. O quarto vai ser o ativo. Aliás, vou fazer de preto, né? Então, o quarto vai ser assim, ó. O ativo diminui, o passivo diminui e o meu PL diminui. Então, observe que no fato diminutivo, ó, o PL sempre diminui. Então, a característica dos fatos modificativos e dos mistos vai ser o quê? As contas do PL, tá certo? Aí agora, pessoal, vamos para algumas questões só para a gente... Aliás, vamos ver aqui. Aqui nós temos o desenho de todos, ó, que eu já fiz aqui só para você entender, tá certo? Ó, aqui, ó, aumentativo. E aqui, ó, nesse outro, diminutivo, tá? Então, fizemos os 8. Então, o total de fatos contábeis são 17. 5 permutativos, 4 modificativos e 8 mistos. Fizemos todos, tá? E aí nós temos uma questão, ó, Sebrasp, CESP, TRE, Administrativo, Contabilidade 2017. O fato que envolve simultaneamente um fato qualitativo e um fato quantitativo, alterando positivamente o patrimônio líquido, ou seja,
Quando eu altero positivamente, significa que meu PL está aumentando. É denominado fato. Então, pessoal, o PL está positivo. Ele está dizendo assim, ó, um fato qualitativo. O que é um fato qualitativo? É um fato permutativo. E o que é um fato quantitativo? Um fato quantitativo é um fato modificativo. Ora, pessoal, quando eu junto permutativo com qualitativo, eu formo o quê? Um fato misto. Então, isso aqui, pessoal, é um fato misto. E o fato misto pode ser chamado também de quê? De composto. O fato misto ou composto. Então, pessoal, ó, misto ou composto. E o meu PL está aumentando. Então, isso aqui, pessoal, é um fato misto aumentativo ou um fato composto aumentativo. Tá certo? Então eu posso chamar por esses nomes, um fato misto aumentativo ou um fato misto, um composto aumentativo. Aí eu venho aqui na resposta, ó, modificativo aumentativo. Não, para ser um fato modificativo, só teria tido uma conta do ativo ou do passivo, tá certo? Então aqui, ó, está errado, tá? Misto diminutivo, ele é um fato misto, só que o meu PL está o quê? Aumentando, então ele não é diminutivo. Permutativo, ele é permutativo e modificativo, então não é só um, tá? Composto aumentativo, ó, composto aumentativo é a mesma coisa que misto aumentativo. Então a resposta é a letra D. E a questão diz modificativo diminutivo. Ele não é modificativo, ele é um fato misto, tá certo? Então a resposta é a letra D. Agora, pessoal, vamos fazer diversas questões. Então, para nós resolvermos diversas questões, a gente vai dar um pequeno intervalo e voltamos já já com essas questões, tá? Então, pessoal, vamos agora continuar com as diversas questões. São questões diversas, tá? Aí aqui nós temos Sebrasp-CESP, EBSER 2018. Em relação aos atos e fatos administrativos, julgue o próximo item. Assinaturas de contratos de compra e venda com fornecedores e compras de mercadoria a prazo são exemplos de fatos administrativos e que, portanto, devem ser contabilizados. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. Assinaturas de contratos de compra e vendas, eles não são fatos administrativos. Quando você só assina um contrato, pessoal, ele é o quê? É um ato administrativo. Então, ó, assinaturas de contratos de compra e venda são o quê? Atos administrativos. Então, isso aqui são atos administrativos. E quando eu compro mercadorias a prazo, aí sim são os fatos contábeis, tá? Ó, pessoal, qual é a principal característica dos atos administrativos? Não altera o valor do patrimônio. Então, quando você não altera o valor do patrimônio, tá? É os atos que você vai fazer o quê? Você vai só registrar em livros que não são livros contábeis. Os fatos administrativos você lança em livros contábeis, no diário, no Razão, tá certo? Mas os atos administrativos você vai lançar onde? Nos livros próprios da companhia. Vamos dar um exemplo, no livro ATA, pode ser lançado também somente nos documentos, tá? Então você faz só o quê? Só um registro ali, só para constar isso aí. Então esse item está o quê? Errado. São exemplos de fato administrativo que, portanto, deve ser contabilizado. Somente um vai ser contabilizado. Qual? O de compras de mercadoria a prazo. Continuando. Aqui nós temos outra questão, Sebrasp-CESP, Auditor Fiscal do Distrito Federal, Cefaz 2020. Determinada entidade contratou 2 funcionários para áreas de vendas no primeiro dia do mês. No dia 15 do referido mês, esses 2 funcionários receberam os adiantamentos correspondentes a 30% dos salários a que tinha direito no mês.
O restante foi pago no quinto dia útil do mês subsequente. A respeito da situação hipotética apresentada, julgo de seguir. Os adiantamentos pagos aos funcionários no dia 15 do referido mês são considerados fatos modificativos, porque reduzem o ativo, saída de caixa, e reduz o patrimônio, reconhecimento da despesa. Certo ou errado? Vamos ver aqui, pessoal. O funcionário foi admitido, tá? Quando o funcionário é admitido, determinada empresa contratou 2 funcionários para a área de vendas no primeiro dia do mês. Essa primeira situação aqui, pessoal, é o quê? É um ato administrativo. Então, quando eu contrato um funcionário, eu estou fazendo o quê? Somente um ato administrativo. Agora aqui, no dia 15 do referido mês, esses 2 funcionários receberam adiantamentos. Então, aí já é um fato contábil. Por quê? Porque vai alterar o patrimônio da minha empresa. Então, no dia 15 eu vou registrar isso aqui, débito e crédito. O que é que está entrando no meu ativo? Ou o que é que está saindo do meu ativo? Está saindo do meu ativo. Está saindo o quê? Está saindo um dinheiro. O dinheiro eu chamo de caixa, banco ou equivalentes, correto? E está entrando o quê? Está entrando uma obrigação de um terceiro para comigo, ou seja, um direito meu. Então está entrando o quê? Adiantamento a funcionário. Isso aqui é um direito que a empresa tem, adiantamento a funcionário. Pessoal, adiantamento a funcionários é uma conta do ativo circulante. E caixa também é uma conta do ativo circulante. Neste caso aqui, pessoal, nós temos um fato permutativo, tá? Mas a questão não perguntou isto. Aqui eu estou só explicando cada um dos casos. Aí ele diz, desses 2 funcionários receberam adiantamento correspondente a 30% dos salários a que tinha direito no mês. O restante foi pago no quinto dia útil subsequente. Aí, pessoal, quando chega do dia 25 ao dia 30 do mês, a contabilidade vai fazer o quê? Vai preparar a folha de pagamento para a empresa pagar o funcionário. Normalmente acontece qual dia? Do primeiro dia útil até o quinto dia útil do mês. Dependendo da empresa, se ela for bacana com o empregado, ela já paga logo no primeiro dia útil. Se não, ela deixa para pagar somente no finalzinho do expediente lá do quinto dia útil, tá? Mas o certo qual seria? É do primeiro ao quinto dia. A empresa não está errada, tá certo? Ela vai pagar do primeiro ao quinto dia. Durante do dia 25 ao dia 31 ou dia 30, a empresa está o quê? Fazendo os registros, está apropriando esses pagamentos. Aí chegou no dia 5, o funcionário vai receber o dinheiro. Quando o funcionário recebe o dinheiro, ele tem que liquidar o quê? Tem que liquidar este adiantamento. O funcionário tem que liquidar. E, ao mesmo tempo, ele vai o quê? Receber o salário dele. Então, vai ser esse lançamento que vai fazer. Ele vai ter que liquidar esse adiantamento. Então, ele vai liquidar através de quê? De um crédito. Então, eu vou registrar um crédito aqui, adiantamento a funcionários. E ele também vai receber os salários, tá certo? Então, se ele vai receber o salário, a empresa vai tirar o quê? A empresa vai tirar o dinheiro do caixa. E ele vai receber o quê? Os seus salários. Então, salários a pagar. Certo? Observe, que salários a pagar é uma conta do passivo, caixa é uma conta do ativo e adiantamento a funcionários é uma conta do ativo. Então, neste caso, pessoal, só houve o quê? Só houve permutações. Então, isso aqui são os fatos permutativos. Fatos permutativos. E ele está perguntando o quê? Se é um fato modificativo. O fato modificativo, pessoal, a principal característica de um fato modificativo vai ter que ter uma despesa ou uma receita. Como não teve nem despesa nem receita,
ele é um fato permutativo. Então, o item está errado, porque a questão estava perguntando se era um fato modificativo, tá? Continuando. CESP, SEBRASP, CESP, Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação da Fazenda Estadual. Determinada sociedade anônima contratou um seguro contra incêndio com vigência de 3 anos. Aí, ele contratou um seguro contra incêndio com vigência de 3 anos. E pagou integralmente o prêmio do seguro à companhia seguradora no ato da contratação. A partir dessa situação hipotética, julgo o item seguinte. Para a empresa segurada, ou seja, a minha empresa contratou um seguro e nesse mesmo dia que ele contratou, ele pagou. Trata-se de um fato contábil permutativo com efeitos patrimoniais imediatos em contas do ativo circulante e do ativo realizado a longo prazo? Então vamos ver, pessoal, ó. Determinada sociedade anônima contratou um seguro contra incêndio. Quando eu contrato, eu tenho o quê? Um ato administrativo. Só que teve um detalhe, ó. E pagou integralmente o prêmio no ato da contratação. Ou seja, eu fiz o contrato, ou seja, ali é um ato administrativo e ao mesmo tempo um fato administrativo. Eu paguei integralmente. Ora, pessoal, se eu paguei integralmente, eu já sei que eu vou creditar o quê? Um caixa. E ele diz assim, ó, foi de 3 anos. 3 anos, pessoal, são 36 meses. Aí, ó, 36 meses, eu vou botar aqui, ó, para a gente entender, tá? Uma parte vai ser circulante, outra parte vai ser circulante e a última parte, né, depois vai ser o quê? Vai ser não circulante. Então, 36 meses, quando ele contrata em 36 meses, certezíssima mesmo é que vai ter parte que vai ser não circulante, tá? E quanto é o circulante? Aí vai depender do período que ele contratou. Aqui a questão não disse quando ele contratou. Vamos supor que foi em julho, no dia 1º de julho, tá? Então, ele contratou no dia 1 de julho, ó, 1 de julho. Então, pessoal, se ele contratou no dia 1 de julho, durante este ano aqui, ó, eu vou ter 6 meses de quê? De circulante. Terminou o exercício social. Quando o exercício social termina, eu tenho mais um ano como o quê? Como circulante. Então, são 12 meses, mais 12 meses como circulante, ó. Então, são 18 meses como circulante, são 36 meses, né, que a questão disse. Então, são 18 meses como circulante e 18 meses como não circulante. Então, eu vou registrar uma parte como circulante e outra parte como não circulante, tá certo? Então, eu credito um caixa. Por que eu credito o caixa? Porque saiu dinheiro da minha empresa. E eu vou debitar o quê? Vou debitar, ó, prêmios de seguro, tá? Prêmios de seguro é uma despesas pagas antecipadamente, que tem vários nomes: seguro apropriar, prêmios de seguro apropriar, despesas pagas antecipadamente, tudo isso aí é prêmio de seguro. Eu, particularmente, gosto de usar mais o termo despesas pagas antecipadamente. Então, eu sempre coloco aqui, ó, despesas pagas antecipadamente. Esse despesas pagas antecipadamente, uma parte vai ser ativo circulante e a outra parte, ó, despesas pagas antecipadamente, vai ser ativo não circulante, tá? E caixa é uma conta de quê? De ativo circulante. Ora, pessoal, se eu só tenho contas do ativo, então significa dizer que este fato é permutativo. Então, o que é que a questão está dizendo? Para a empresa segurada, para a minha empresa, trata-se de um fato contábil permutativo. Isso aqui está verdade. Com efeitos patrimoniais imediatos em contas do ativo circulante, está aqui, ó, contas do ativo circulante,
e contas do ativo não circulante. Então, o item está verdadeiro, tá? Vamos para a próxima. CESP, TJ do Amazonas, analista judiciário, contabilidade. Acerca de despesas antecipadas, julgue o próximo item. Situação hipotética. O pagamento à vista do prêmio de seguro com vigência de 3 anos gerou um lançamento na conta de despesa antecipada. Despesa antecipada é uma conta do ativo circulante, tá, pessoal? Assertiva. O valor dessa despesa deve ser registrado no ativo realizável a longo prazo no balanço patrimonial. Aí, pessoal, o valor dessa despesa deve ser registrada como? Já vimos na questão anterior. Observe que as questões vão o quê? Vão se repetindo. Então, uma parte vai ser circulante e outra parte vai ser a RLP, realizável a longo prazo. Então, o item está errado. Você vai fazer isto, ó, vai debitar despesas pagas antecipadamente. Isso aqui é um direito que você tem, ó, despesas pagas antecipadamente. Isso aqui é um direito, certo? Isso aqui é um ativo circulante e ativo não circulante. E você vai creditar o quê? Você vai creditar um caixa. Por quê? Porque você, aliás, vou fazer os dois lançamentos, tá? Então, você vai ter um direito no ativo circulante e você vai ter outro direito, ó, despesas pagas antecipadamente. É um direito também, só que esse direito vai ser o quê? No ativo não circulante. E você vai creditar o quê? Um caixa, tá? Um caixa no ativo circulante. Aliás, no ativo circulante. Vamos voltar na questão anterior, ver se eu fiz as duas contabilizações, se foram 2 débitos. Exatamente, ó, 2 débitos que eu fiz, ó, um no ativo circulante e outro no ativo não circulante, tá? Então, pessoal, as questões elas vão o quê? Se repetindo. Então, vamos estudar isso aí, tudo mais, que a gente vê que as questões estão se repetindo. Vamos para a próxima. Aqui nós temos Sebrasp e CESP, PF 2018. Nas demonstrações contábeis de determinada empresa, foram selecionadas as contas a seguir, reunidas em 4 grupos e seus respectivos saldos. Aqui ele deu grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Com base nessas informações, julgue o seguinte item. Um fato modificativo exige um registro contábil em conta do grupo 4. Pessoal, quando é que existe um fato modificativo? Um fato modificativo exige quando existe uma conta do ativo e uma conta do PL. Existe um fato também quando existe uma conta do passivo e outra conta do PL. Então, existe sim um fato modificativo. E quando é que ocorre essa conta do PL? Essa conta do PL, pessoal, pode ser o quê? Pode ser uma receita ou pode ser uma despesa, sempre vai ser isso, tá? Então, o PL vai ser uma receita ou uma despesa. Então, um fato modificativo, a principal característica é que ele vai ter o quê? Receita e despesa. Aí ele pergunta no grupo 4, tá? Aí no grupo 4, vamos fazer o quê? A classificação das contas, ó. Depreciação, pessoal, depreciação é uma despesa. Vendas líquidas é uma receita de vendas. Então, isso aqui é uma receita. E salários e encargos é uma despesa, tá? Então, isso aqui é despesa. Então, a principal característica do fato modificativo é que ele tem que ter o quê? Receitas ou despesas. Então, aqui ó, no grupo 4 só teve o quê? Contas de despesas e receita. Então, exige um registro contábil em conta do grupo 4. Então, isso aqui está verdade, tá? Temos essas outras contas. Vamos classificá-las só para a gente ver. Ó. Grupo 1, caixa equivalente de caixa. É uma conta do ativo circulante.
Crédito contra clientes. Créditos contra clientes, pessoal, são as minhas duplicatas a receber. Então, quando eu tenho créditos contra os clientes, são os clientes que estão me devendo. Então, eu tenho o quê? Uma conta do ativo circulante. E se for longo prazo, ativo não circulante, tá? Estoques para revenda, ativo circulante. Veículos. Veículos é uma conta do ativo não circulante imobilizado. Veículos é uma conta do ativo não circulante imobilizado. Grupo 2. Duplicatas descontadas é uma conta do passivo, passivo circulante, tá? Fornecedores, fornecedores, passivo circulante. Salários e encargos a pagar. Tudo que for a pagar, pessoal, qualquer coisa a pagar vai ser passivo circulante. E no grupo 3 nós temos o quê? Capital social é uma conta do PL. Reservas de lucros também é uma conta do PL. Então, sempre que você receber questões que tiver várias contas assim, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Classificar essas contas. Classificando essas contas, aí vimos que um fato modificativo exige as contas do grupo 4. Por quê? Porque são contas de receitas e despesa, tá? Vamos continuar. A questão poderia também ser o seguinte: um fato misto exige um registro contábil em grupo do grupo 4? Também estaria certa, se a questão perguntasse se fosse um fato misto, tá? Porque um fato misto também exige contas de resultado. Continuando. Sebrasp-Cesp, Funpresp. Judiciário Administrativo e Contabilidade 2016. Julgo o próximo item relativo às contas contábeis, planos de contas, registros de transações no sistema contábil e demonstrativos contábeis. Todos os fatos contábeis modificativos e mistos envolvem ao menos um lançamento em alguma conta de resultado. Foi o que nós acabamos de explicar agora, pessoal. Um fato modificativo, ele tem que ter o quê? Uma conta de resultado. Por quê? Porque essa conta de resultado vai aumentar ou diminuir o PL. E os mistos também. Os mistos também tem que ter o quê? Uma conta do PL. E o PL aumenta através de quê? Da receita. E diminui através de quê? Da despesa. Então, sempre vai ter o quê? Fatos modificativos, vai ter um lançamento em alguma conta de resultado. Então, isso aqui é verdade, tá? Continuando. Sebrasp-Cesp, Contabilidade 2018. No que se refere a atos e fatos administrativos, julgo e subsequente. A contratação de um novo empregado para uma empresa constitui um ato administrativo, visto que essa ação afeta o patrimônio da entidade. Aqui, pessoal, a contratação de um novo empregado para uma empresa constitui um ato administrativo. Isso aí está verdade. E o que é um ato administrativo? O ato administrativo é aquele que não altera o patrimônio da entidade, ou seja, eles não são registrados nos livros contábeis, visto que essa ação afeta o patrimônio da entidade. Essa ação não afeta. Então, o erro da questão está aqui. Ela não afeta, então o item está errado. Vamos para a próxima. Sebrasp-Cesp, TJ Administrativo Contabilidade 2017. O recebimento de uma duplicata com desconto representa um fato. Aí, pessoal, eu estou recebendo, olha bem, ó, eu estou recebendo. O meu ativo vai aumentar ou vai diminuir? Essa é a primeira pergunta que você faz em um lançamento, tá certo? O meu ativo está aumentando ou diminuindo? Eu estou recebendo, ó, recebendo, eu vou ter dinheiro, correto? Então, o meu ativo está aumentando. E foi o quê? Foi uma duplicatas, ó. Então, foi uma duplicatas que eu tinha. Um direito que eu tinha, o cara está me pagando. Então, aqui era duplicatas a receber ou clientes, tá? Duplicata a receber ou clientes. E só que foi o quê?
com desconto. Pessoal, quando é com desconto, vai ser bom ou vai ser ruim para mim? Vai ser ruim. Se é ruim, é uma despesa. E despesa você debita. Despesa é o DD, ó. Despesa eu debito, tá? Então, isso aqui foi um desconto, ó. Desconto concedido. Quando eu concedo um desconto, pessoal, isso aí é o quê? É uma coisa ruim para a minha empresa, porque a empresa deixou de ganhar. Vamos dar um exemplo, ó. Eu ia receber 100. Dei um desconto de 20%, eu vou receber 80%. Então, foi ruim para a minha empresa. Então, quando uma coisa é ruim para a sua empresa, você imagina que é o quê? Um prejuízo. Se é um prejuízo, é um desconto, tá certo, pessoal? Então, esse desconto, ó, foi um juros passivos, tá? Desconto de juros passivos. Então, você pode botar, ó, juros passivos. Então, isso aqui é uma despesa, tá? Desconto concedido. Vou botar aqui, desconto concedido. É uma conta de despesa, é uma conta de resultado. E caixa é uma conta do ativo circulante. O que foi que aconteceu, pessoal? Ó, aconteceu um desconto. Um desconto, você diminui o seu PL, tá? Então, ó, desconto, o meu PL diminui. Ou seja, eu já sei que tem um fato modificativo ou misto. Qual é a característica do fato modificativo? Que ele só tem que ter uma conta do ativo ou uma conta do passivo, correto? E aqui nós temos quantas contas? Nós temos duas contas, ó. Uma conta do ativo e outra conta do ativo, correto? Então, duas contas do ativo, nós temos um fato permutativo, que ele é modificativo. Então, vai ter um fato modificativo e vai ter um fato que diminui uma PL. Então, nós temos um fato misto. Então, isso aqui, pessoal, é um fato misto, ó. Qual é o fato misto? O ativo aumenta, o ativo diminui e o meu PL diminui. Isso aqui é um fato misto. Que fato misto é este? Fato misto diminutivo. Tá? Se tivesse somente uma conta de ativo e uma receita ou despesa, aí seria um fato modificativo. Mas teve mais de uma conta de ativo, já é o que? Um fato misto diminutivo. Então, a nossa resposta é a letra A. Tá certo? Se fosse só uma conta do ativo, aí já seria um fato modificativo. Então, fato modificativo só tem o quê? Duas contas, que pode ser uma de ativo e uma despesa, uma de ativo e uma receita, uma de passivo e uma receita, uma de passivo e uma despesa. Então, o fato modificativo só tem duas contas. O fato misto, ó, já tem mais de duas contas. São três contas, porque duas do ativo e uma de despesa, tá? Continuando. Sebrasp-CESP 2016. A respeito dos componentes patrimoniais e dos fatos contábeis, julgo de seguir. O recebimento de vendas a prazo é considerado um fato contábil permutativo, visto que ele não provoca alterações do patrimônio líquido da entidade e modifica apenas a composição do ativo circulante com aumento das disponibilidades. Pessoal, eu vendi fiado, correto? Eu vendi fiado. Então, antes, eu tinha isso aqui, ó. Eu tinha um direito. Qual era o direito? De duplicatas a receber. Eu tinha esse direito aqui, pessoal, ó. O direito qual era? Eu tinha duplicatas a receber. Aí a pessoa veio me pagar. Então, pessoal, ora, se a pessoa veio me pagar, foi porque entrou o quê? Entrou dinheiro no meu caixa. Ora, se entrou dinheiro no meu caixa, eu já sei que houve aumento nas minhas disponibilidades, correto? Porque o que é disponibilidades? É caixa, banco ou equivalente de caixa, tá? Então, caixa ou banco. Isso aqui é um ativo circulante. Ele está o quê? Aumentando. Aí vamos ver quais são os outros lançamentos. Então, eu sei que o primeiro vai ser este. O que sobrar é que vai ser os outros, ó. O recebimento de vendas a prazo é considerado um fato contábil permutativo.
Então, pessoal, eu estou recebendo isto aqui, ó. Então, esta conta ela tem que acabar, ou seja, para ela acabar eu tenho que fazer o que dela? Um crédito. Então, eu tenho uma conta de duplicatas a receber. Duplicatas a receber é uma conta do ativo circulante. Eu estou creditando, então ela tem o que? Que diminuir. E o que foi que aconteceu? Ó? O recebimento de venda a prazo é considerado fato contábil permutativo, visto que ela não provoca alterações no patrimônio e modifica apenas a composição com aumento das disponibilidades. Então, o que aconteceu foi isto aqui, pessoal. E se aconteceu somente isto é um fato permutativo. Isto é um fato permutativo. Se é um fato permutativo, então a resposta da questão está certa. Continuando. Sebrasp CESP, analista atuarial 2016. Considere que uma fábrica tenha realizado a compra de matérias-primas por 200 mil, dividindo esse valor em 4 prestações mensais iguais e consecutivas, e tendo pagado a primeira prestação no ato da compra. Caso a compra tivesse sido à vista, o valor desembolsado seria 190 mil. Desconsiderando-se a eventual tributação, é correto afirmar que o evento em questão. Então, pessoal, isso aqui ele está baseado no CPC 12, tá? No CPC 12, quando você vende uma mercadoria para receber depois, tá certo? Então, se você vende hoje por um preço, mas você vai receber só daqui a um determinado preço, então você já aumenta o valor desse preço. Então, foi isso que aconteceu. Ó. Ele vendeu hoje e vai receber somente depois. Ó. Depois ele vai receber quanto? 200 mil. E se ele tivesse vendido hoje? Se ele tivesse vendido hoje, ele teria recebido quanto? 100 mil. Ora, pessoal, essa diferençazinha que fica daqui para cá, ó, esses 10 mil, ele é chamado de quê? De juros a transcorrer. Juros a transcorrer. Esse juros a transcorrer, pessoal, esse juros a transcorrer, ó, é uma conta de quê? É uma conta retificadora do passivo. Pode ser retificadora do passivo circulante ou do passivo não circulante. Depende de quê? Do prazo, tá certo? Então, ó, a gente vai fazer este lançamento, ó, só pensando agora. Ó. Considere que a fábrica tenha realizado a compras de matérias-primas. O que é que está entrando no meu ativo? Matérias-primas. Então, aqui, ó, matérias-primas, vou chamar só de materiais, tá? Então, pessoal, isso aqui é uma conta do ativo circulante. Dividindo esse valor em 4 prestações mensais. Eu não estou recebendo agora, pessoal. Aliás, eu não estou pagando agora. Eu não estou pagando agora. Eu vou pagar o quê? Só depois, tá? Então, vai ser o quê? Fornecedores. Fornecedores. É uma conta do passivo circulante, ou dependendo do prazo, né? Passivo não circulante. E aí eu tive o quê? Tive juros a transcorrer. Pessoal, esses juros a transcorrer, eu vou receber ou eu vou pagar? Seria pagar, então eu vou pagar. Se é pagar, pessoal, eu vou o quê? Eu vou debitar um juros a transcorrer. Juros a transcorrer é uma conta retificadora do passivo circulante, tá certo? Retificadora do passivo circulante, ó. Quanto foi meu fornecedores? Meu fornecedores, ó, foi... eu vou pagar quanto a ele? Eu vou pagar 200 mil, ó. 200 mil, correto? Mas só que se eu pagasse hoje, eu pagaria quanto? 190 mil. E ficou quanto para depois? Que é de juros a transcorrer? Ficou 10 mil de juros a transcorrer. Então, era este lançamento que eu tinha que fazer. Observe que só tem contas de ativo e de passivo. Não tem nenhuma conta de resultado. Como não tem nenhuma conta de resultado, pessoal, então eu já sei que é um fato contábil permutativo.
Permutativo é quando só tem contas de ativo e de passivo, tá? Continuando. Sebrasp-CESP 2015. É a auditoria governamental. Julgo o item subsequente relativo às seguintes contas: caixa, reserva de lucros, fornecedores, aplicações financeiras, duplicatas a receber, encargos financeiros a transcorrer, duplicatas descontadas, imobilizado, capital social, estoques, impostos e contribuições a recolher, empréstimos e financiamentos, receita financeira a transcorrer. Aí, pessoal, essa questão, na realidade, eu coloquei tudo isso aqui só para mostrar como é que as questões do CESP traz, tá? Então, quando ele coloca várias questões assim, é porque vai ser umas 4 ou 5 questões relativas a esse tema. Aí eu trouxe aqui somente uma. Ó. Se em uma compra de materiais para estoque, 50% do valor do total foi pago à vista e o restante foi financiado com juros, tem-se um fato contábil misto do mesmo jeito da questão anterior, pessoal. Ó, foi financiado com juros. Se eu faço a compra antes, pessoal, não existe juros. Só existe juros para pagar depois. Então aqui, pessoal, esses juros aqui é quando eu faço um financiamento, é o juros a transcorrer. Juros a transcorrer, tá? Então, quando eu assino qualquer contrato que ele diz tem juros, é porque é chamado de quê? Juros a transcorrer. Se é juros a transcorrer, é uma conta retificadora do passivo. Então, sempre vai ser isto. Quando ele disser tem juros, é o chamado juros a transcorrer, tá certo, pessoal? Então, ó, se uma compra de materiais, entrou material na minha empresa, debito materiais. Se fosse mercadoria, seria mercadoria, tá? Então, se entrou materiais e eu paguei à vista, então eu debito o quê? Um caixa. E eu tenho juros, só sei que esses juros é o quê? É juros a transcorrer. Então, eu debito o quê? Juros a transcorrer. Juros a transcorrer é uma conta de quê? É uma conta do passivo. É uma conta retificadora do passivo. Ora, pessoal, se aconteceu isto, só aconteceu entre contas do ativo e contas do passivo. Ó, as três são o quê? Ativos e passivos. Então, nós temos um fato permutativo. Então, ele está perguntando, tem-se um fato contábil misto? Está errado. Só houve o quê? Fatos permutativos. Continuando. Sebrasp-CESP, Sulframa 2014. No que se refere às noções básicas de contabilidade, julgo o item que se segue. A transferência de recursos do caixa da empresa para uma aplicação de renda variável constitui exemplo de fato contábil modificativo aumentativo. Aí, pessoal, o que é que acontece? Ó, você tem o dinheiro na poupança, tá? Tá aqui, ó. Eu tenho a minha conta caixa. Eu tenho 50 mil na minha conta caixa. Eu vou transferir esta conta para uma aplicação de renda variável, ou seja, eu vou sair do caixa e vou botar o quê? Aplicação financeira, liquidez variável, tá certo? Essa aplicação financeira, pessoal, também é uma conta de quê? Do ativo circulante. Então, ó, quando eu tenho o caixa e eu vou lá no banco e digo, ó, eu quero tirar esse dinheiro dessa conta aqui, né? Vou botar aqui caixa ou banco. Eu quero tirar o dinheiro desta conta e botar na poupança. Ou seja, eu estou tirando do caixa na poupança, no meu ativo circulante. Então, eu estou fazendo o quê? Somente uma permutação. Eu estou tirando, ó, do caixa e estou colocando aonde? No banco. Que banco é este? Aplicação financeira. Então, pessoal, isso aqui é um fato o quê? Um fato permutativo. Eu estou fazendo somente uma permutação, tá? Então, isso aqui é um fato permutativo. Ele está dizendo que é um fato modificativo aumentativo. Questão, pessoal, que você não deve hesitar nunca. Por quê? Quando é que acontece um fato aumentativo? Quando tem uma receita ou uma despesa.
E aqui, ó, não teve nenhuma conta, nem de receita e nem despesa. Então, o item aqui está errado. Próximo, Sebrasp-CESP APF 2014. Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para seu controle, julgo de seguir. Caso uma empresa compre mercadorias a prazo, no momento do pagamento de umas duplicatas referente a essa compra, ocorrerá um fato permutativo. Então, ó, no primeiro momento, eu comprei a prazo, correto? Então, foi isso aqui, ó. Nesse primeiro momento, ó. Primeiro momento. O que é que acontece no primeiro momento? Eu comprei, ó, mercadorias. Então, está entrando mercadorias no meu ativo circulante. Foi a prazo. Se foi a prazo, pessoal, vai ser o quê? Fornecedor. Por que é fornecedor e não contas a pagar? Porque quando for mercadorias ou materiais, você sempre vai ficar devendo ao fornecedor, tá certo? Só que a questão não pergunta isto, ele pergunta no momento do pagamento. Aí no pagamento, pessoal, vai ser isso aqui, ó, no pagamento. Eu estou pagando, ora, se eu estou pagando, o que é que vai sair do meu caixa? Vai sair dinheiro, ó. Caixa ou banco. É uma conta do ativo circulante. E o que é que vai acabar? Vai acabar, pessoal, esse cara aqui, ó, o fornecedor. Por que que ele vai acabar? Porque eu vou deixar de ficar devendo para ele. Então, isso aqui é um passivo circulante. E a questão pergunta, ó, no momento do pagamento. Então, a questão está perguntando neste momento, ó, no momento do pagamento. Pessoal, no momento do pagamento, eu estou fazendo um fato o quê? Permutativo. No momento do pagamento, eu estou fazendo um fato permutativo, tá? Então, com a empresa, no momento do pagamento de uma das duplicadas de diferença compra, ocorrerá um fato permutativo. Isso aqui está verdade. Na hora que eu pago uma duplicata, eu estou um fato permutativo, tá? Continuando. Sebrasp-CESP, Consultor Legislativo 2014. A respeito dos conceitos de ativo e passivo, julgo e subsequente. Suponha que a Assembleia da empresa ABC-SA tenha deliberado aumentar a produção de seu principal produto, decidindo pela aquisição de uma nova máquina pela modalidade de arrendamento financeiro, com prazo de pagamento em 5 anos, o que gerou um ato administrativo. Nesse caso, no momento da decisão acerca do arrendamento por parte da Assembleia, a empresa aumentará o seu passivo? Aqui, pessoal, quando é que a empresa aumenta o seu passivo? A empresa aumentará o seu passivo quando acontece o quê? Um fato contábil, correto? A empresa aumentará o seu passivo se acontecer um fato contábil. Só que foi o que aconteceu. Foi um ato contábil, ou seja, foi decidido em assembleia que ia comprar uma máquina. Então, isso aí foi o quê? Um ato administrativo. Esse ato administrativo, ó, ele foi registrado aonde? Registrado no livro de atas. Então, se ele foi registrado no livro de atas, ele não é um fato contábil. Fato contábil tem que ser registrado aonde? Nos livros contábeis. Então, ele é um ato administrativo. Agora, tem um detalhe, ó. Qual é o detalhe? E se ele disse que ia comprar, e se depois não comprasse, como é que você... Então, você nunca poderia registrar. Você só pode registrar no fato contábil quando acontece o quê? O fato gerador. E qual seria o fato gerador? A aquisição da máquina. Por enquanto, foi só no blá, blá, blá. Então, isso aí, pessoal, não é um fato contábil, é um ato administrativo, tá? Então, aí disse, ó, nesse caso, no momento da decisão acerca do arrendamento por parte da Assembleia, a empresa aumentará o seu passivo errado. Isso aqui é o quê? Um ato administrativo, tá? Vamos para a próxima. Sebrasp-CESP 2013. Acerca das variações decorrentes dos fatos administrativos, julgo o seguinte. A compra de um veículo à vista
é um fato modificativo aumentativo, que deve ser registrado em lançamento de primeira fórmula. Vamos ver, pessoal. Eu comprei o quê? Aí a gente vê aqui, ó. O que é que está entrando no meu patrimônio? Essa é a primeira... Aliás, o que é que está entrando no meu ativo? Esta é a primeira pergunta. O que sobrar vai ser a outra conta. Ou então você pode fazer a pergunta, o que é que está saindo do meu ativo? Aí, se você responder essa pergunta, o que sobrar vai ser essa conta. Vamos fazer com essas duas perguntas, tá certo? Ó, a compra de um veículo à vista. O que é que está entrando no meu ativo? Aí eu debito veículo. Pronto. Correto? Essa é a primeira pergunta. Ou então você poderia perguntar assim, ó. O que é que está saindo do meu ativo? Está saindo, ó, foi à vista, está saindo um caixa. Tá certo? Caixa ou banco. Então, sempre você vai verificar a melhor pergunta. Neste caso aqui, qual seria a melhor pergunta? O que é que está entrando no meu ativo, tá? Para ficar mais fácil, ó, você faz sempre essa pergunta. O que é que está entrando ou o que é que está saindo? O que é que está entrando no meu ativo? Um veículo. Veículo é uma conta do ativo não circulante imobilizado, tá? E o que é que está saindo? Foi à vista. Se está saindo, se foi à vista, está saindo um caixa ou banco. Isso aqui é uma conta do ativo circulante. É um fato modificativo aumentativo que deve ser registrado em lançamento de primeira fórmula. Pessoal, isso aqui não é um fato modificativo. Isso é um fato permutativo. Então, o erro da questão já está ali, tá certo? E esse fato permutativo é de primeira fórmula, aqui ó, um débito e um crédito. Se nós temos o número 11, é porque ele é de primeira fórmula, tá? Então aqui ó, nesta parte aqui de lançamento de primeira fórmula está certo, mas ele não é modificativo, por isso que o item está errado, tá? Continuando. Sebrasp-CESP 2013 AFT-MTE. Acerca das variações decorrentes dos fatos administrativos, julgo o seguinte: o pagamento de duplicatas com juros é um fato modificativo diminutivo, que deve ser registrado em lançamento de terceira fórmula. Vamos ver, pessoal. Aí você faz sempre isto, ó. Todas as vezes você, quando tiver ó, juros, você sempre dá um espaço. Por que que você dá um espaço? Para ver onde é que você vai colocar o outro, se vai ser um débito ou um crédito, tá certo? Você vai pagar, aí você diz assim, ó, eu recebi desconto, foi bom ou ruim? Ora, pessoal, se eu vou pagar e estou recebendo desconto, é uma coisa boa, então eu acredito. Se eu vou pagar e vou pagar com juros, é uma coisa ruim. Se é uma coisa ruim, é uma despesa, tá? Então, sempre você também pensa nisso. Então, vamos ver, ó, o pagamento de duplicata. Pessoal, ó, eu estou o quê? Pagando. Se eu estou pagando, pessoal, já vai sair o dinheiro de onde? Do caixa ou banco. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Ó. Eu estou pagando. Se eu estou pagando, está saindo dinheiro do caixa ou banco, que é uma conta do ativo circulante. Pagamento de duplicatas com juros. É um fato modificativo? Então, pessoal, eu estou pagando o quê? Duplicatas a pagar. Ora, pessoal, se eu estou pagando e se eu estou pagando com juros, foi uma coisa boa ou ruim para mim? Foi uma coisa ruim. Então, se foi uma coisa ruim, é uma despesa, ó, despesa de juros, tá certo? Então, é uma coisa ruim, despesa. Despesa, eu debito ou credito? Eu debito. Então, despesa eu sempre debito, tá certo? E vamos ver que fórmula é essa, ó. 2 débitos e 1 crédito. Então, nós estamos qual? No 21. 21 é de qual fórmula? Vamos ver, ó. O 11 é um débito e um crédito. Um débito e um crédito é primeira fórmula. Deixa eu botar aqui, né? Bem direitinho aqui, só para a gente relembrar, tá? Então, ó. Um débito
e um crédito é igual a 11. Se é 11, é primeira fórmula. Dois débitos, aliás, um débito e dois créditos, né? Um débito e dois ou mais créditos, esse dois, quando a gente lê dois, a gente diz dois ou mais, tá? Um débito e dois mais crédito é o 12. Se é o 12, é de segunda fórmula. Agora, dois ou mais débitos e um crédito, isso aqui é o 21. Se é o 21, é terceira fórmula. E aqui, ó, dois débitos ou dois ou mais créditos, nós temos o 22. Então, isso aqui é de quarta fórmula, tá? Como é que eu sei que é a primeira, segunda ou terceira? Você observa aqui, ó, nesta sequência. 11, 12, 21 e 22. Então, aqui, pessoal, nós tivemos o quê? Dois débitos e um crédito. Então, isso aqui é de o 21. 21 é terceira fórmula. Então, ele diz, ó, o pagamento de duplicata com juros é um fato modificativo diminutivo que deve ser registrado em lançamento de terceira fórmula. Então, pessoal, que na realidade, aqui, ó, ele é um fato modificativo e ele é um fato de terceira fórmula. Só que está havendo o quê, ó? Uma conta de passivo e está havendo uma conta de ativo. Então, se eu tenho passivo, ó, passivo está o quê? Diminuindo. O ativo está o quê? O ativo está diminuindo. E o meu PL está o quê? Diminuindo. Ora, pessoal, se eu tenho essas três contas, ele não é um fato modificativo, ele é um fato misto. Então, o erro da questão está aí, ó. Ele não é um fato modificativo, é um fato misto. Por isso que está errado. Então, pagamento de duplicatas com juros é um fato misto. Se fosse um fato modificativo, é quando só tem uma conta de ativo e uma despesa ou receita. Ou uma conta de passivo, uma despesa ou receita. Então, só tem que ter uma conta patrimonial. A outra tem que ser uma conta de resultado. O item está errado porque este fato não é modificativo. Este fato é um fato misto. E que misto é este? Misto diminutivo, porque nós temos uma despesa, tá? Continuando. Aqui nós temos Sebrasp e CESP, Contabilidade 2013. Com base nas normas contábeis em vigor, julgo o item que se segue. O recebimento de valor relativo a um título de crédito em atraso, acrescido de juros, é um fato patrimonial permutativo modificativo, pois representa uma troca de ativos e produz impacto sobre o patrimônio líquido da entidade. Então vamos ver, pessoal, ó, o recebimento, eu estou o quê? Recebendo. Ora, pessoal, se eu estou recebendo, é porque a empresa está recebendo o quê? O caixa, não é isto? Caixa, caixa ou banco. Caixa ou banco. Caixa ou banco. Eita, ficou feio. Caixa ou banco. Há um título de crédito em atraso, acrescido de juros. Ora, pessoal, se eu estou recebendo e ainda eu estou recebendo com juros, foi porque foi o quê? Uma coisa boa para a minha empresa. Então, eu já sei que aqui é o quê? É uma receita. Porque receita a gente acredita, foi uma coisa boa. Então, ó, receita de juros, tá? Receita de juros. E vou creditar o quê? O recebimento de valor, um título, ó, título a receber. Então, foi isto que aconteceu, pessoal. É um fato patrimonial permutativo modificativo. Aqui, pessoal, ele deu, ó, por isso que eu estou dizendo que quando você for trabalhar com a banca CESP, você tem que ter o quê? Tem que ter, ó, ver os detalhes, ó.
permutativo modificativo. Quando eu tenho um fato permutativo modificativo, pessoal, na realidade eu tenho o quê? Eu tenho um fato misto, ó. Isso aqui, ó, permutativo modificativo. Isso aqui é um fato misto. E que fato misto foi este? Ó, receita. Então, o meu misto é um misto que o meu PL está o quê? Aumentando. O PL aumenta com a minha receita. Então, é um fato misto aumentativo. Então, ó, é uma conta patrimonial permutativo modificativo. Verdade, pois representa uma troca de ativos e produz impacto sobre o patrimônio líquido da entidade. Então, isso aqui está verdade, tá? Vamos. Então, pessoal, com esta questão, encerramos por aqui o assunto sobre atos e fatos contábeis, tá? Qualquer coisa, é só mandar e-mail para o Prepara Concursos, mandar lá no YouTube, tá certo? Então, nós estamos aí para responder os seus questionamentos. Fiquem atentos e até outro momento.